E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, novamente aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor, e hoje a gente volta aí com as nossas aulas de Sociologia para fechar aí as nossas três aulas. Essa é a terceira sobre o livro, cadê? O Povo Brasileiro, tá aqui, de Darcy Ribeiro, a formação e o sentido do Brasil. Nós já falamos das etnias matrizes que formaram o Brasil. Na semana passada, na semana retrasada, né, na verdade, a gente falou de outras questões sobre Darcy Ribeiro, questões inclusive econômicas, culturais. Hoje a gente vai falar dos 5 Brasis que Darcy Ribeiro define pra gente nessa obra maravilhosa, nessa obra extremamente importante. Então fica até o final, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e curte para ajudar o canal a crescer rumo aos 300 mil inscritos. Tem Sociologia, Filosofia, História Geral, História do Brasil, tem um monte de coisa aqui no canal Parabólica, certo? Vamos lá. Base, tá? Eu já falei aqui, mas a gente precisa definir de novo para que isso fique bem claro para vocês. O Brasil é formado por 3 culturas matrizes. São os europeus, inicialmente aí a gente está falando dos portugueses, os povos indígenas e os povos africanos. Os povos indígenas que já estavam aqui e os povos africanos que foram trazidos para cá. E dessas 3 etnias, dessas 3 culturas matrizes, a gente vai ter um processo de miscigenação através da cultura, através de relações econômicas, que vai gerar o que o Darcy Ribeiro vai chamar de povos neo-brasileiros, os novos brasileiros que estão surgindo aí, que são vários povos, certo? E nesse caso aí que a gente está falando, então a gente vai formar o que a gente tem hoje, para chegar no que a gente tem hoje, dos 5 Brasis, das 5 culturas preponderantes no Brasil hoje. E uma coisa que é muito importante que eu falei aqui e eu volto a repetir, para se formar esse Brasil que a gente tem hoje, tá? Esses 3 povos, essas 3 culturas matrizes, segundo Darcy Ribeiro, passaram por um processo de desaculturação, tá? É como se retirassem a cultura deles, por exemplo, dos africanos. Falaram assim, ó, sua cultura não é mais africana. A indígena também não, nem a europeia. Para se formar uma nova cultura que ele vai chamar de povos neobrasileiros. Então ele usa esse termo, que as culturas matrizes foram arrancadas. Então o que a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, não é o que a gente tem. É resultado de miscigenação, é resultado da relação entre as culturas. Mas não é idêntico ao que se tem na Europa, na África e nem aos povos nativos que aqui viviam antes da chegada dos portugueses, certo? Isso é muito importante que você saiba, que fique bem claro. O primeiro Brasil que a gente vai tratar aqui, que o Darcy fala pra gente, é o Brasil crioulo, tá? O que é o Brasil crioulo? Prestem minha atenção. Segundo o Darcy Ribeiro, esse Brasil crioulo ele se desenvolve no litoral nordeste do Brasil, que vai pegar a faixa litorânea desde a Bahia até o Rio Grande do Norte. E esse Brasil crioulo se desenvolveu na base da economia açucareira, que foi a grande economia do Brasil no século XVI e XVII, certo? Que foi a grande economia do Brasil. E ela é fruto das relações entre os senhores que são de origem europeia e os escravos que são de origem africana. Tá? Lembrando aquele conceito que eu falei para vocês de desaculturação. Os filhos dos europeus que herdam os engenhos, as casas grandes, e os filhos dos africanos que continuam vivendo ali na senzala, que continuam sendo escravizados. Essa cultura vai gerar o que o Darcy Ribeiro vai chamar de cultura crioula. E não é só dentro das fazendas de cana-de-açúcar. Dentro das fazendas de cana-de-açúcar acontece a miscigenação. Acontece principalmente quando a gente sabe disso, a gente já falou nas aulas de história sobre o abuso sexual que acontecia entre os senhores de engenho com as escravas de origem africana, certo? E não fica só dentro da fazenda de cana-de-açúcar. O Darcy Ribeiro ele deixa claro pra gente que essa cultura crioula ela se desenvolve nos anexos da cultura da economia açucareira. Como assim anexos? Vocês devem estar se perguntando. Então, tudo que está relacionado diretamente à cultura açucareira. Então, por exemplo, ele vai trabalhar com a ideia de que os quilombos que estão relacionados à cultura açucareira, porque esses primeiros quilombos que são criados, que são regiões de resistência dos ex-escravos, tá? É assim que é o termo que a gente precisa utilizar,
esses quilombos que são criados, eles são criados de fugitivos das fazendas de cana-de-açúcar, tá? Das fazendas de cana-de-açúcar. E aí, então ele trabalha com a ideia de que os próprios quilombos, eles têm muito mais a ver com uma cultura neo-brasileira, que ele vai chamar, que a gente está falando aqui a crioula, do que com a cultura africana, a sua maneira de organização. Tá? Então, para o Darcy Ribeiro, é um equívoco a gente falar que os quilombos eles reproduziam fielmente como que era uma vida tribal na África, porque não era. Ela já é fruto, essa vida do quilombo é fruto de uma relação que se tem já dentro do Brasil, dentro da colônia, com as relações que se conheciam aqui, certo? A segunda cultura e o segundo Brasil que ele vai falar pra gente é o Brasil caboclo, tá? Que a gente já falou inclusive na primeira aula, na segunda também a gente chegou a falar. O Brasil caboclo, ele é resultado da miscigenação entre europeus e índias. Por que eu estou falando índias e não índios? Porque ele é muito através daquela relação do cunhadismo. Vocês lembram que a gente falou do cunhadismo? Que era um jeito das famílias indígenas de agregarem familiares, né? Eles cediam, né, as famílias indígenas cediam as mulheres, né, para casarem com outras etnias, inclusive aí, nesse caso, depois com a chegada dos portugueses, com os portugueses. E ali se criou uma cultura miscigenada, que são os caboclos, resultado dessa relação entre europeus inicialmente e as índias. Se desenvolveu no norte do Brasil e viviam de atividade extrativista. Tudo que fosse possível retirar da terra, extrair da natureza e depois cultivar, eles viviam. Bem pobres, tá? Quando a gente fala, por exemplo, da cabanagem, né, que é aquela revolta regencial importante, que derramaram muito sangue, né? O governo regencial derramou muito sangue, 30 mil mortos em média. Ali a gente está vivendo um Brasil caboclo, é um Brasil que é dessa origem, né, dessa parte que a gente está falando. E boa parte da cultura deles, tá, que se desenvolveu, das suas atividades econômicas, da sua cultura em geral, de sua organização familiar, vem principalmente dos povos indígenas. Tá? Não é idêntico, lembra que a gente está falando isso, não é igual, porque não são os índios. A gente está falando de um novo Brasil, um neo-brasileiro, o caboclo. O terceiro Brasil que a gente trabalha aqui é o Brasil caipira. É o Brasil caipira que o Darcy Ribeiro está falando para a gente, que habita principalmente o interior do atual estado de São Paulo. O Brasil caipira também é fruto da miscigenação entre portugueses e povos indígenas. Ele também é fruto dessa miscigenação, dessa relação. E esse Brasil caipira, segundo Darcy Ribeiro, ele é despretensioso economicamente. É um Brasil que deseja viver mais no interior, vivendo de suas atividades no interior mesmo, sendo praticamente alheio a essas grandes formas econômicas que o Brasil colonial está vivendo. Então, por exemplo, a cana-de-açúcar no Nordeste, quando você tem a queda da sociedade açucareira no Nordeste, a partir de 1654, que é fruto da invasão holandesa, União Ibérica, invasão holandesa. Aí você tem o desenvolvimento da mineração nas Minas Gerais, e dali começa a deslocar centros, né, pessoas a viver principalmente no interior de São Paulo, principalmente quando se começa a cultivar café no interior de São Paulo. Esse Brasil caipira é um Brasil que não está lucrando, é um Brasil pobre também, mas que está vivendo, lutando cada dia pela sua sobrevivência, com pequenas propriedades, realizando pequenos comércios, pequenas atividades de fato. E esse Brasil caipira acaba também se organizando em famílias, em núcleos familiares, organizando seus festejos, seus bailes, seus leilões. E é muito interessante isso, porque é nesse Brasil caipira no interior, que inclusive não é que eu conheço muito bem, mas eu vivi muito no interior de São Paulo, é nesse Brasil caipira que começam a se organizar as festas de santos padroeiros no Brasil. Você já parou para pensar por que a gente vai ter um grande núcleo católico no Brasil, que é a Aparecida do Norte, que está no interior de São Paulo, que tem pessoas que migram, que através da sua fé vão andando, caminhando para a Aparecida do Norte? É por conta desse Brasil caipira que se localiza ali naquela região. Não só em São Paulo, tá? Isso pega em Minas Gerais também. Mas isso tudo é fruto
tá? Desse povo que vivia nesses centros, longe das grandes cidades, longe dos grandes núcleos urbanos, organizando suas festas, vivendo em família, certo? Então esse é o terceiro Brasil que a gente está falando aqui, segundo a concepção do Darcy Ribeiro. O quarto Brasil que eu quero trazer para vocês é o Brasil sertanejo. Isso é muito importante falar, porque tem gente que vai confundir, achar que é a mesma coisa, caipira com sertanejo. É bem diferente. O Brasil sertanejo é o Brasil que se desenvolve no interior, principalmente já lá no início, lá do século XVI, a colonização, e vai se desenvolvendo depois. E por que o nome sertanejo? Vem do sertão. Sertão. Nesse caso, a gente está falando principalmente do sertão do Nordeste. São pessoas que estão vivendo no sertão do Nordeste desde o século XVI, sobrevivendo através principalmente de atividades pastoris, né? Pastoris, a pecuária. É um Brasil muito pobre, que a terra dá pouco de comer, mas eles vivem ali se organizando também em mão de obra familiar, eles vivem principalmente da pecuária extensiva. O que é a pecuária extensiva? É aquela pecuária que é feita em grandes pastos, certo? E esses pastos eles são socializados, mais de uma família com o seu gado, às vezes 2, 3 bois, vacas, utilizam o mesmo pasto da outra família. E esse gado ele é criado solto, tá? A gente vê muita pecuária extensiva no Brasil ainda. O sul de Minas, quando eu vou para lá visitar minha família, a gente só vê pecuária extensiva. A intensiva é aquela que o gado é confinado, que ele sai para pastar junto com o boiadeiro, que leva, né, a boiada toda, né? Que é um pouco mais de alto custo a intensiva. A extensiva ela é de baixo custo. E aí, por conta da falta, da carência de produtos, essa pecuária extensiva, esses sertanejos, eles acabam vivendo principalmente da carne, né, que eles extraem, e eles conseguem até abastecer, de certa forma, eles conseguem ter uma certa dependência de outras atividades econômicas, como por exemplo o Brasil da cana-de-açúcar, onde eles vão abastecer com carne, com couro, com sebo, né, do boi, e eles conseguem viver ali daquela forma. Então esse é o Brasil sertanejo, que é muito pobre, também luta por sobrevivência, que se desenvolve no sertão. E aí a gente chega no quinto Brasil, que o quinto Brasil tem as suas bifurcações também, segundo Darcy Ribeiro, que é o Brasil sulino. Sim, o Brasil que foi desenvolvido na região sul do Brasil, a cultura que foi desenvolvida. Ele vai chamar esse Brasil sulino de o Brasil sulino, gaúchos, matutos e gringos. Como assim? Existem 3 núcleos aí, 3 povos formando o que a gente chama de Brasil sulino. Vamos começar em partes então. Os gaúchos, eles são resultado principalmente das missões jesuíticas que ocuparam a região sul do Brasil já no período colonial, desde o século XVII, as missões jesuíticas que foram para lá. Inclusive a gente tem aulas aqui de história, se vocês procurarem a gente falando das missões jesuíticas, da relação dos jesuítas, né, da relação que os jesuítas estabeleceram com os nativos ali, que são os povos guaranis. E também espanhóis, que eram considerados invasores, né? Então nós temos os jesuítas, nós temos os povos guaranis, os espanhóis, todos eles em contato nas relações foram formando uma cultura gaúcha, e viviam inicialmente em minifúndios, depois, né, a gente foi desenvolvendo a partir do século XVIII, XIX, vivendo em minifúndios, depois do latifúndio, foram utilizando da pecuária, que o Darcy Ribeiro coloca pra gente que esse povo gaúcho que cresceu a partir desses pilares, aprendeu muito com a pecuária dos sertanejos, os povos que a gente falou agora há pouco, que viviam da pecuária, as atividades pastoris do Nordeste, quando o centro econômico do Nordeste ele se desloca depois para o Sudeste. Eles vivem muito também de abastecer outras regiões com seus produtos também, novamente, a carne, o couro, o sebo. Principalmente, a gente tem, é dali que sai aquela atividade do tropeirismo, né? Os tropeiros, que eram os homens que conduziam as tropas para Minas Gerais, na sociedade mineradora, que era uma sociedade mais interiorana, de mais difícil acesso, certo? Então, nós estamos falando dos gaúchos. O Darcy Ribeiro ele deixa bem claro para a gente, nesse ponto, que aquela figura do gaúcho de bombacha, chimarrão, a cavalo, forte, é uma figura folclórica, porque no período que a gente está falando, tá, gente? Nesse período do século XVIII, principalmente. Porque esse gaúcho que ele está falando do século XVIII, que se formou ali,
ele é um gaúcho maltrapilho, ele é um gaúcho pobre que luta por sobrevivência. Ele depende muito dessa sua atividade pecuarista, que inicialmente é uma pecuária também extensiva. Lá na frente vai se tornar intensiva. Hoje o Rio Grande do Sul é forte na pecuária intensiva, inclusive. Mas naquele período era extensiva, tá? E por outros motivos também, que esse gaúcho forte, ele foi se criando, enquanto a questão folclórica foi se criando já no século XIX, que a gente vai ter, inclusive, através da Revolução Farroupilha, aí já tem um processo um pouco diferente, tá? Esse é o gaúcho. E os matutos? Aí ele está falando da chegada de um outro pessoal aqui no Brasil, lá no século XVII. Quem são? São os açorianos. Para quem não sabe, acho que cabe um vídeo de história, tá? Do Brasil falando dos açorianos. Acho que é muito importante a gente fazer isso também. Os açorianos são povos que viviam na ilha dos Açores, domínio português naquele período. Hoje é um território autônomo português, mas que viviam lá, uma ilha no arquipélago, na verdade, no Oceano Atlântico. E Portugal, no século XVII, enviou os açorianos para colonizarem a região sul do Brasil, com o objetivo de formarem vilas, colonizá-lo de fato e evitar uma grande aproximação, um grande envolvimento dos espanhóis que estavam invadindo. Então vamos ocupar o território para evitar com que os espanhóis cheguem. Esses são os açorianos. Mas lembra daquele conceito que eu falei para vocês de desaculturação? Esses açorianos que chegaram, os seus filhos foram vivendo na terra, eles passaram a ter muito mais contato com a cultura guarani, que ali já vivia, certo? Do que com a cultura da Ilha de Açores, com a cultura açoriana. Então Darcy Ribeiro passa a utilizar que eles se tornam matutos. Matuto é aquele do mato, o que vive do mato. Esses açorianos, eles passam agora a viverem do mato, aprendem aqui essa nova cultura, aprendem a desenvolver um novo meio de vida. E eles vão viver em pequenas propriedades, bem rudimentares, e eles passam a ter contato, passam a ter relações e trocas comerciais, inclusive com os gaúchos. Então a gente está vivendo uma cultura sulina que também é diversa. E a terceira base aí que vai formar a cultura sulina atual, que é o que o Darcy Ribeiro está falando pra gente, são os gringos. Quem que ele vai trabalhar com os gringos? São principalmente, na segunda metade, mais para o final do século XIX, imigrantes de origem italiana, alemã e polonesa, que vieram para cá e os seus filhos desenvolveram uma sociedade vivendo aqui, formando em vilas, em conjuntos habitacionais, que tem umas características que, segundo o Darcy Ribeiro, são bem específicas. Eles são, na questão da educação, eles são muito mais letrados do que os outros povos ali do sul. Por exemplo, os açorianos, os matutos, né? Não são os açorianos, os matutos, eles são analfabetos, segundo o Darcy Ribeiro. Agora esse povo está vindo para cá, fugindo, a gente sabe, fugindo de guerras na Europa, unificação italiana, alemã, tem a ver com a Polônia, inclusive, que estava no meio. E eles vieram para cá para sobreviver. E eles, claro que eles se desenvolvem em outras regiões também, eles vão para as regiões vizinhas, eles pegam inclusive o interior de São Paulo. Então esse povo vem para cá, eles têm uma cultura mais letrada, mas eles também estão ali em contato com essas outras culturas que estão se desenvolvendo. E eles têm umas características importantes, que o pessoal do sul, tem muita gente do sul que sabe bem disso, em algumas cidades no sul, que são uma cultura bilíngue, onde você aprende o português, que era oficial. Por exemplo, no século XIX a gente já está falando de um Brasil, Estado-nação, mas eles também traziam consigo a língua de seus pais, a língua de seus ancestrais, né? Então eles têm, por exemplo, você tem no Rio Grande do Sul, e isso é comum em algumas regiões, vocês podem deixar nos comentários para quem passa por esse processo, ou também para quem conhece, gente que faz isso, gente que vive esse tipo de processo de cultura bilíngue, culturalmente falando, no sul, nos 3 estados da região sul, tá? Então você tem uma cultura bilíngue e mais letrada do que essas outras. E vieram mesmo para sobreviver. Então viviam da pequena propriedade, utilizando da policultura. Policultura, vários gêneros para poder sobreviver. Faz um comércio aqui, um comércio ali, mas vive muito do seu próprio sustento. Então, lembrando, essas 5 formas, esses 5 Brasis, segundo Darcy Ribeiro, é uma aula de sociologia, não é uma aula de história, formam, então por isso que eu estou falando isso,
forma o que a gente tem hoje. Forma o Brasil que a gente tem hoje. Então, a gente trabalha com o Brasil enquanto Estado, mas que tem diversas culturas. O Brasil é uma colcha de retalhos. E se a gente for aprofundando, a gente vai encontrar minuciosidades dentro de cada Brasil, dentro de cada cultura que forma esse povo brasileiro. Não é interessante? É muito interessante você parar para pensar nessa concepção do Darcy Ribeiro, o que ele está falando para a gente. Certo? Gente, eu espero que vocês tenham curtido, tô vendo o meu tempo ali, espero que vocês tenham gostado de coração. A gente fecha aí, então, o trabalho com o Darcy Ribeiro. Se tiver sempre mais coisa, é claro que eu vou trazer para vocês. A gente está fechando essa obra aqui. Esse vídeo não é uma conclusão, né? Mas sim trazer a discussão sobre o conceito de Darcy Ribeiro. Por isso que eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam desses 3 vídeos sobre Darcy, o que vocês acham que a gente deve fazer mais daqui para frente, suas críticas, sugestões e observações sobre Darcy Ribeiro, que serão sempre muito bem-vindas aqui no canal, certo? Vamos nos ajudar aí, o pessoal lê os comentários, se ajuda aí pro vestibular e por aí vai. Eu vou ficando por aqui, vocês sabem que é de coração, amo vocês, beijos, fui!